Boa tarde. Vamos para mais um estudo? Eu escolhi agora o trecho de 2 Crônicas 30, tá bom? É um texto bem interessante, vamos tentar aprender juntos. Vamos ler os primeiros 5 versículos. 2 Crônicas 30 diz o seguinte: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham sacrificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. A obra de restauração não pode parar, sendo necessário agora restaurar a cidade, porque o templo já o fora. Uma grande obra de restauração precisava ser iniciada. E nesse contexto ali da época de Ezequias, esse rei, esse líder, e eu posso até dizer líder por excelência, que foi um dos reis que fez um papel maravilhoso. É um momento de restauração. Ele sabe que precisa estimular o povo a serem restaurados. Aquele compromisso que eles tinham com Deus deveria ser restaurado. E ele começa então a ter uma atitude muito boa. Ele está acompanhado de bons profetas. Provavelmente estava seguindo conselhos. Um deles era o próprio Isaías, um grande profeta do Antigo Testamento. E esses conselhos eu acho que fez muita diferença na vida desse rei, na vida desse líder, tá certo? Então ele começa uma restauração e inicia primeiro pelo templo. Havia necessidade de ajudar o povo a estar voltando a ter aquele compromisso que se perdeu. O pai dele foi um rei e, infelizmente, foi um mau rei. Ele não fez bem. É até impressionante isso, como é que um pai que fez tão mal veio ter um filho depois, que assumiu o trono dele, a liderança desse povo de Israel, e acabou fazendo tão bem como foi o caso do rei Ezequias, tá certo? E ele restaurou o templo. Então isso foi muito positivo, foi bem especial. Agora havia necessidade de restaurar a cidade também. A cidade de Jerusalém era um ponto importante ali no contexto do Antigo Testamento. Não só por ali estar o templo do Senhor, mas porque era uma cidade que Deus havia escolhido a dedo, né? Deus escolheu aquela cidade. Os moradores daquela cidade fazia parte ali do povo de Deus, o reino de Judá. Jerusalém estava localizado em Judá. Então, havia necessidade de restaurar. Era uma cidade que os povos inimigos, eles cobiçavam bastante. E qualquer oportunidade que eles tivessem, né, de adentrar a cidade, conquistar a cidade, bem no formato, né, das guerras bélicas do Antigo Testamento, daquela época do passado, não é? Mas é interessante, nós percebemos que Ezequias, esse bom líder, entendeu que era necessário é, dar uma arrumada nessa cidade, não é? E começar realmente a restaurar as coisas para deixar ela cada vez mais em condições de poder se livrar de qualquer ataque do inimigo. É bem interessante isso. Então há necessidade de uma restauração, não é? Começou-se pelo templo e agora é necessário também fazer isso na cidade. E é interessante a época que Ezequias escolhe para poder fazer essa obra, começar a fazer essa obra de restauração na cidade. Ele esperou chegar então a comemoração da Páscoa, né? Para o povo de Israel, a Páscoa tinha um significado muito especial. E não podemos nos esquecer que era uma obrigação de todo israelita, sobretudo os homens, de irem, de peregrinarem até
Jerusalém. Haviam 3 festas especiais, né? E uma delas era a Páscoa. Então, todo varão, e claro que se as famílias pudessem acompanhar, poderiam, eles deveriam ir até Jerusalém. Então Ezequias entendeu que seria o momento mais adequado. Então haveria muita gente em Jerusalém. Então, claro que aquilo serviria de estímulo para que eles estivessem, então, procurando saber toda e qualquer brecha, tudo aquilo que poderia, não é, comprometer a segurança da cidade. Então eles iriam se esforçar para poder se organizar nesse sentido. E as muitas pessoas, os muitos israelitas, ou seja, a congregação cheia ali naquele momento seria extremamente propício. E é isso que acontece então. Mensageiros são enviados para todo Israel e Judá, não é? Efraim e Manassés recebem cartas lhes convidando para essa celebração da Páscoa também. Agora é bem interessante a gente, quando vê citado aqui Efraim e Manassés, não é? 2 regiões ali do Reino do Norte, né? A gente não pode esquecer algo muito importante aqui, que essas 2 tribos estavam representando o Reino do Norte. E que nesse período aqui, que está acontecendo toda essa restauração por meio do rei Ezequias, tá certo? Elas sofriam muito por terem visto, né, a sua nação ali, o Reino do Norte, sendo devastada pelos cruéis assírios, um inimigo muito forte. Então é incrível porque essas 10 tribos do norte estavam sendo representadas por apenas 2 tribos, Efraim e Manassés. Agora a gente precisa entender um pouquinho, como assim, Gerson, 10 tribos do norte? Olha, Israel era composta de 12 tribos. Eu vou tentar fazer um resumo aqui bem rápido. 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, né? Os 12 patriarcas, vamos dizer assim, os que deram início, então, a essas tribos. Mas o que aconteceu? Um pouco depois daquele grande rei, o rei Davi, houve uma divisão. Infelizmente, depois de Salomão, o filho de Davi, depois do reinado de 40 anos dele, infelizmente, o seu substituto, o neto de Davi, filho de Salomão, de nome Roboão, não teve aquela garra que o avô teve, de uma certa forma o próprio pai teve. Ele não teve aquele pulso forte. E acabou que na sua época, no seu reinado, essas 12 tribos se dividiram. 10 localizadas ao norte, então pegaram um outro rei de nome Jeroboão e começaram a conduzir a vida deles do jeito que eles achavam melhor. E é muito importante isso, porque essa representação de apenas 2 tribos dessa região, no caso Efraim e Manassés, apenas 2, é porque nisso deles quererem realmente conduzir-se ao seu bel prazer, da maneira como eles achavam melhor, guiados por esse rei Jeroboão, tudo isso ocasionou depois um desvio tremendo das coisas de Deus, abandonaram a Deus e acabou então que o inimigo, fortíssimo, como é o caso aqui desses assírios, simplesmente devastaram, acabaram com essas 10 tribos do norte, só restando essas 2, né? Um remanescente dessas 2, diga-se de passagem, tá certo? Então, poucos ficaram. Muito triste essa história, tá bom? Mas para que vocês possam ter uma noção do que aconteceu. Mas Ezequias quer uma restauração. E ele entende então a necessidade de mandar mensageiros também para Efraim e Manassés. O detalhe importante aqui é que eles viveram por rivalidade por muitos anos. Então a postura de Ezequias aqui, o rei, é extremamente louvável, porque por décadas a fios de rivalidade, não tendo mais nenhum tipo de harmonia entre o reino do sul, né, Judá, Benjamim, e o reino do norte, envolvendo essas 10 tribos, houve guerras entre eles, ou seja, a situação ficou bem difícil no relacionamento deles, tá certo? Era até para Ezequiel, num momento como esse, desconsiderar essa possibilidade, mas ele se interessa. O povo de Israel nessa época está passando uma fase muito boa. Então eles entendem que deveriam envolver a estes irmãos do norte que sofreram tantas consequências por causa do erro, do pecado e tudo mais. Agora é interessante, apenas 2 tribos, não é?
mas poderíamos dizer aqui que nem tudo estava perdido. Está aqui o Senhor vindo ao socorro desses que sobraram. É interessante, né? Falei para vocês que eles se desviaram, que eles abandonaram Deus, mas Deus vem ao socorro agora por meio de Ezequias, né? Esse rei especial que está tentando trazer uma restauração significativa, né? Para o povo de Deus. Então percebam aqui, nem tudo está perdido para aqueles que um dia se afastaram do Senhor. E, consequentemente, depois sentiram o peso das suas mãos fortes, dos seus braços fortes, né? Nem tudo está perdido. O único problema com isso é que não eram mais 10 tribos, mas apenas 2. Apenas 2 tribos agora representavam todo aquele reino do norte, grande, forte, rico, poderoso. Apenas 2 tribos. Então, o problema, muitas vezes, de se desviar é isso. Né? Não é que Deus não quer mais alcançar, não é que Deus não quer mais ajudar. Mas veja bem em que situação, em que estado eles ficaram uma vez que se desviaram de Deus. O único problema agora também é com qualquer dos que pertencem ao povo de Deus. Sou um cristão, sirvo a Deus, mas resolvo abandonar. Resolvo me afastar de Deus. O único problema é que a gente pode acabar sendo reduzidos para apenas 2 tribos. Apenas 2 tribos. A pessoa que resolve abandonar Deus pode acabar sendo reduzida. Pense nisso, né? Pessoas que estão desconsiderando a vontade de Deus e querendo, de fato, desconsiderar Deus, abandonar Deus. Pense nisso, né? Você pode estar dando passos em direção, amanhã ou depois, se tornar apenas 2 tribos, não é? Consequências poderão vir e consequências trágicas. Mas veja bem, assim como essas 2 tribos ainda estão sendo muito amadas e sendo muito queridas por Deus, pense sempre que é isso que Deus vai fazer. No Novo Testamento tem a ideia do filho pródigo, né, que saiu, que abandonou, mas o pai sempre com os braços estendidos, lembrando com carinho e querendo que ele retornasse. Uma outra coisa interessante aqui, agora precisaríamos ver o versículo 2, tá certo? É que essa decisão não foi exclusiva do rei. Os príncipes e toda a congregação foi consultada para essa finalidade. Então é muito interessante, aqui a gente começa a ver, né, uma boa liderança, como se faz uma boa liderança. Então esse homem, ele era o rei, ele poderia mandar, desmandar, mas ele consulta aqui a congregação, ele se preocupa em ouvir opiniões, é muito importante isso. Sempre é comprometedor, sempre é comprometedor tomar decisões sem antes procurar consultar alguns irmãos, consultar pessoas que poderiam acrescentar aquilo que as decisões que precisamos tomar, não é? E uma vez que eles fizeram isso, foi decidido então que no segundo mês eles estariam então se preparando para essa grande festa, né, essa grande comemoração da Páscoa, que tinha um significado muito importante para o povo de Deus. Lá em Números, capítulo 9, cita essa possibilidade, né, de se fazer no segundo mês, já que o de praxe era realizar essa festa, comemorar a Páscoa sempre no primeiro mês, tá certo? Mas havia essa exceção aqui, dado em Números, capítulo 9. E é interessante que um dos motivos que eles olharam com bons olhos a possibilidade de fazer no segundo mês, o texto diz aqui, porque não estava dando, não havia sacerdotes santificados o suficiente. Isso até me chamou um pouco a atenção. Não é? Então, há necessidade de fazer algo com bastante seriedade, bastante responsabilidade, mas as pessoas mais indicadas para essa finalidade, que seriam os sacerdotes, né, os líderes religiosos, eles não estavam, né, se santificando a tempo, né, suficiente para isso. Né? E me chamou a atenção isso. Né? Seria a causa aqui uma certa lerdeza por parte desses sacerdotes? Qual o motivo que estava levando-os, já que eles estavam incumbidos de uma responsabilidade tão grande, né, de não se santificarem
há tempo, o suficiente para a Páscoa, né? Seria aqui uma certa lerdeza por parte desses líderes religiosos, né? É interessante porque lá no versículo 15, eu vou até ler esse versículo agora, fala algo interessante. Diz o seguinte, ó: então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Vocês percebem aqui que no versículo 15 está dizendo aqui que eles estavam envergonhados por verem o povo sendo mais rápido, mais diligente do que eles. Eles se envergonharam, porque essa responsabilidade era deles. Essa responsabilidade estava incumbida aos sacerdotes. E de repente eles não têm a agilidade necessária, eles não se preocupam à altura como deveria. E o povo então faz a sua parte, o povo então toma meio que a frente e começa então a tomar iniciativas e eles ficaram envergonhados. Acho muito interessante isso, porque muitas vezes, no contexto religioso, a gente desenvolve essa coisa de só depender de líderes religiosos, de só fazer coisas é, se líderes religiosos nos acompanharem ou nos incentivarem para isso. Agora, veja bem, muitas vezes pode acontecer, como aqui, que não exista esse incentivo, não exista esse acompanhamento. E quando isso acontecer, nós vamos ficar de braços cruzados? Lembrem dessa passagem. Né? Os sacerdotes parece que não entenderam e não se esforçaram à altura. E o povo, a congregação, então, tomaram iniciativas de responsabilidades, né, que deveriam ser feitas do sacerdote. Não é? Eu acredito que eles não infringiram nenhum princípio aqui estabelecido por Deus. Parece que é mais a questão da congregação estar muito mais santificada, muito mais preparada para a grande realidade e grande responsabilidade que seria essa Páscoa nesse episódio aqui do rei Ezequias, sobretudo porque estariam levando essa restauração para essas tribos que sobraram ali do reino do norte, no caso Efraim e Manassés. Haveria necessidade de incentivar a estes que abandonaram Deus no passado a voltarem, a reatarem os laços com Deus. Não é? E também o texto diz, né, porque ainda não havia ajuntado todo o povo em Jerusalém. Então tem essa questão também, não só a questão dos sacerdotes, mas a questão de que havia uma peregrinação para Jerusalém. Então, como na época do rei anterior, Acás, houve um afastamento, houve envolvimento com idolatria, então o povo parece que perdeu aquele ritmo, perdeu aquela condição mais estável. Então parece que demoraram, alguns demoraram mais a chegar, então houve a necessidade de toda essa precaução. Não é? E aí o texto diz no versículo 5, só que eu preciso passar mais rápido aqui, o 3, não é? O 4 e o versículo 5 agora, e todos desde Berseba até Dan foram convocados para esse propósito. Então, de uma ponta a outra de Israel, eles foram convocados para essa responsabilidade de participar da Páscoa e tudo mais. E isto, né, o texto diz aqui, porque já há tempo não a celebravam com um bom número de inscritos. Então já fazia um bom tempo que isso não acontecia, tá certo? As ordens do rei e dos príncipes vão ser seguidas à risca, levaram muito a sério as ordens do rei e dos príncipes, e aproveitou-se, né, nessa oportunidade, né, para exortar todo o povo a permanecer fiel a Deus, a buscar a Deus. Então, um dos propósitos, né, desses líderes, sobretudo o rei, para que o povo se reunisse, é porque eles queriam motivá-los, incentivá-los a permanecerem fiéis, buscando a Deus verdadeiramente. Aí os correios se responsabilizaram em enviar esse mandato do rei, não é? Então saíram para todas as regiões ali de Israel. O pedido do rei é para que eles se voltassem para o Senhor. Então, quando esse pedido, esse mandato do rei chegou, o propósito principal era: vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam passar a buscar com mais seriedade a Deus. Só assim
Só assim o Senhor também se voltaria para o restante que escapara do poder do rei da Síria. Né? Então, quando esse mandato, quando esse convite do rei Ezequias chegou então para essas duas tribos ali do Reino do Norte, o pedido era para que eles pudessem se voltar para o Senhor de fato. Né? Porque só assim eles voltariam a manter algum tipo de comunhão com Deus como eles haviam mantido no passado. Né? Então, para sair do poder desse rei da Síria, né, aqueles que estavam exilados, aqueles que foram levados como escravos para o exílio e tudo mais, haveria uma necessidade de que eles voltassem a manter comunhão com Deus. Então, Ezequias foi bem maduro e ele passou de fato o que era necessário acontecer. Sem essa restauração, sem essa volta sincera, eles não sairiam do poder desse inimigo fortíssimo que eram os assírios. E é interessante, apenas uma minoria, não é, foi o que escaparam do poder do inimigo. Então, na época em que esse inimigo invadiu ali o Reino do Norte, apenas uma minoria conseguiu escapar do poder desse inimigo. A grande maioria, infelizmente, estavam totalmente subjugadas a ele. Então, esse inimigo invadiu a cidade, conquistou a cidade, matou milhares de pessoas e outras tantas milhares, tantos milhares, foram levados para serem escravos em outras terras, em outras regiões. Só uma minoria conseguiu se safar disso. Né? Então veja bem como o inimigo ele tem força e ele pode de fato aprisionar, oprimir e deixar a pessoa em situações muito, muito desagradáveis. E o rei ainda, o rei Ezequias aqui, continua admoestando, incentivando essas tribos do norte, essas apenas duas tribos do norte, e ele fala que não haveria resgate para esse remanescente sem uma volta sincera. Então ele quer que essas tribos, apesar de toda a consequência que o pecado lhes trouxe, ele gostaria de ver essas tribos voltando a ter comunhão com Deus. Mas ele precisa ser sincero, ele precisa ser bem objetivo. E ele diz que se não houver resgate, né, só vai haver resgate para esse remanescente com uma volta sincera. Uma outra coisa que ele fala aqui, que eu acho muito importante, porque aí a gente começa a fazer alguma aplicação, traz para os nossos dias e começa a fazer alguma aplicação. Né? O exemplo dos pais e dos irmãos que prevaricaram contra o Senhor deveria ser repudiado. Então, um dos motivos que de 10 tribos acabou passando a ter apenas duas, o motivo desse inimigo ter conquistado ali as suas cidades, ter feito o estrago que ele fez, é porque eles estavam prevaricando. Né? Os seus pais, os irmãos, o povo no geral, prevaricaram contra o Senhor. E aí o rei Ezequias admoesta dizendo, olha, vocês precisam não querer mais agir dessa mesma maneira que os seus pais agiram, que os irmãos, na época que sofreram essa punição, esse castigo, estavam agindo. E que maneira eles estavam agindo? Prevaricando contra Deus, indo contra Deus. Né? E foi justamente por causa dessa prevaricação que o Senhor os entregou a toda aquela desolação. Havia uma desolação, de 10 tribos cai para 2, uma desolação terrível, mas o que ocasionou isso foi toda a prevaricação. Eles não deveriam endurecer a cerviz, olha só os próximos versículos, o que diz, versículo 6, né, versículo 7, o 8 agora. O 8 agora diz o seguinte, que eles não deveriam endurecer a cerviz, pois foi isso que os seus pais fizeram. Né? Não endureçam a cerviz, não sejam ignorantes, não sejam duros, incrédulos, vamos dizer assim, como os seus pais foram. Né? Parece que a ideia aqui é denotar para que eles aceitassem o jugo, né? Que eles não resistissem a Deus. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar o jugo de ter uma vida ao lado de Deus. Tem um peso, tem mudanças a serem feitas, e muitas vezes a tendência é ignorar isso. Mas foi o que esse povo fez na época. E agora esse rei Ezequias, com todo o amor, com todo o carinho, está dizendo, restaurem suas vidas. Né? Voltem a ter aquela comunhão que vocês tinham anteriormente com Deus.
né, antes de permitir todos os desvios. Né? Agora, era necessário agir dessa forma. Então, não sigam mais o exemplo de seus pais. Né? Não sigam o exemplo dos irmãos na época em que acabaram motivando vocês a se afastarem de Deus. Né? Pelo contrário, aqui, o rei diz para que eles passassem a confiar no Senhor a partir de então, que eles tomassem iniciativa para ir ao seu santuário, ou seja, aceite o convite de vir participar conosco dessa Páscoa, que vai ser algo tão especial. Né? E fazendo isso, né, eles poderiam servir a Deus da maneira certa. Então, quando eles estavam lá, as 10 tribos, né, que aceitaram a maneira de guiarem os seus próprios passos por meio do rei Jeroboão, né, que resolveu fazer a coisa do jeito dele, né, naquela época eles não estavam fazendo a coisa certa. E agora eles estão tendo a oportunidade de voltar e começar a fazer a coisa certa. E só assim, Ezequias deixa bem claro no versículo 8, só assim o ardor da ira do Senhor seria desviado deles. Havia uma ira, vamos dizer assim, de Deus sobre essas 10 tribos, quando Deus começou a ver tudo que eles começaram a fazer, contrário à vontade dele. Então o ardor da sua ira se acendeu. Mas se eles mudassem isso, aceitassem essa restauração que era tão necessária, se eles quisessem voltar, participar ali, juntamente com seus irmãos do Reino do Sul, Jerusalém, o templo, né? Se eles se esforçassem nesse sentido, o ardor da ira do Senhor seria aplacado. Quantas pessoas, trazendo para os nossos dias agora, dizem que confiam no Senhor, mas não se prontificam a ir até Ele. Né? Eu ouço isso direto, mas pouco vejo pessoas indo até Deus. Quantos até vão até Ele, mas não procuram servi-lo da maneira certa? Até vão, até tomam alguma iniciativa, procuram se envolver com outros cristãos e tudo mais, mas da maneira certa não. Vai ser do jeito deles, da maneira deles. E quantos até tentam servir ao Senhor sem confiar realmente em suas promessas. Né? Tem ideia do que tem que ser feito, até se esforça para fazer, mas é interessante, falta confiança, falta fé que realmente essas coisas vão acontecer. Falta de confiança em Deus. Né? Isso não agrada ao Senhor de forma nenhuma. Agora, né, como é dito aqui, o ardor da sua ira não se afastaria desses, né, ali do passado, e eu acredito que não vai se afastar dos de hoje, tá certo? Existe uma ira por parte de Deus bem diferente da nossa, né, que não tem motivos muitas vezes, que é totalmente sem domínio, que age de uma maneira totalmente louca. Não é essa a ira de Deus, tá certo? Mas ele se ira, ele se frustra muito quando ele vê que, infelizmente, como se deu aqui no passado, 10 tribos, imagina quantas milhões de pessoas estavam envolvidas nisso, abandonaram Deus, se afastaram de Deus, porque seguiram uma liderança errada, uma liderança que não foi Deus, de forma nenhuma, que pediu para que fizessem muito do que eles estavam fazendo, julgando estarem cultuando a Deus, julgando estarem cultuando e fazendo a coisa certa. Tá bom? Eles precisavam entender que realmente o que estava envolvido na prática que realmente ia fazer diferença para Deus. Tá certo? Então, o que está envolvido na prática? Era algumas coisas necessárias a serem feitas. Então, eles deveriam se esforçar na prática para realmente isso acontecer. Se verdadeiramente se convertessem, né, se eles se convertessem de fato, seus irmãos, aqueles que foram levados cativos, né, os filhos destes, achariam misericórdia por parte daqueles que os levaram cativo. Então, Deus começaria a reverter o quadro dessa maneira. Colocaria um coração melhor naqueles que haviam levado eles cativos. Eles começariam a olhar de uma maneira diferente e querer até ajudar a estes, né? Porque tem outras experiências bíblicas que a gente percebeu que foi isso que aconteceu. Né? Deus mudou o coração, a mente das pessoas que estavam oprimindo, que estavam escravizando na época. Então Deus faria isso, né? E faria com que eles retornassem à sua terra.
Agora para pensar um pouco. Vamos imaginar alguns desses irmãos que nós já tivemos, irmãos na fé, que se desviaram, que abandonaram, né, a Deus. Vamos imaginar que se nós nos esforçássemos, né, para conhecer o Senhor, que se nós nos esforçarmos para continuar buscando ao Senhor e fazendo a vontade dEle, né, que Deus iria também, da mesma forma como está citado aqui, ir ao encontro dessas pessoas que um dia abandonaram a Deus, se afastaram de Deus, né? E o que aconteceria é que a gente gradativamente começaríamos a ver essas pessoas saindo desse contexto de afastamento, estando longe de Deus e se aproximando, se chegando, né? Procurando agradar a Deus, né? Então, já imaginou isso acontecendo? Muitas dessas pessoas que hoje não querem mais saber de nenhum compromisso com Deus, né? Se nós nos esforçarmos, se nós fizermos bem a nossa parte, procurarmos agradar ao Senhor, que nós teríamos uma chance significativa para reverter o quadro da vida dessas pessoas, incentivá-las, motivá-las a um dia voltar para Deus. Pense nisso, é bem interessante. E sobretudo, né, eu acho que muito do que acontece, dessa coisa de se afastar, abandonar, acontece muitas vezes da própria família, né? Filhos que chegam num determinado momento, né, eles não querem mais acompanhar os pais, não querem mais viver por essa fé, viver mais buscando a Deus, e muitos dos filhos acabam se afastando. Então reflete nisso. Deus está dizendo aqui, olha, se essas duas tribos se esforçassem, os que ficaram dessas duas tribos, né, se esforçassem, Deus poderia ir até o cativeiro, onde estavam ali a grande maioria, os filhos, né, a descendência dos que foram levados cativos, que Deus poderia restaurá-los, Deus poderia mudar a sorte deles. Então eu acredito que dá para fazer uma aplicação para as nossas vidas, sim. E isto porque o Senhor é misericordioso e compassivo, né, e jamais desviará o rosto daqueles que o amam e obedecem. Isso o Senhor faria, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele não quer ver aqueles que um dia foram seus, aqueles que um dia estavam buscando a Ele e se afastaram. Ele não quer ver eles longe, e distantes e totalmente à mercê do inimigo, né? E para finalizar, nem tudo saiu como o rei queria, né? A gente está falando aqui de uma boa liderança, de aspectos extremamente positivos, incentivo, motivação, mas nem tudo saiu como o rei queria, né? O versículo 10, o versículo 11, né, vai falar que os correios foram e deram a notícia ao povo, porém alguns de Efraim, Manassés e Zebulão riam-se e zombaram deles. Então alguns, quando chegou, né, a convocação do rei Ezequias, quando chegou ali o mandato do rei, para que eles fossem, quando chegou a demonstração para que eles permitissem essas mudanças em suas vidas, o texto diz que eles, alguns riam e zombaram desses mensageiros, né? Porém, outros se humilharam e foram adorar a Jerusalém. Então, uma parte riu, zombou, e uma outra parte se humilhou e realmente foi adorar, foi buscar a Deus da maneira como o Senhor queria. É triste vermos muitos servos de Deus com bastante bagagem, né, em seus ombros, muitas vezes desistindo tão facilmente, né, abandonando essa busca, esse serviço a Deus, porque eles se deparam com essa dura realidade. Eles se esforçam, eles procuram fazer bem, procuram, como esses mensageiros, ir até as pessoas e falar aquilo que realmente é verdadeiro, é necessário, né? As pessoas riem, as pessoas zombam e essas pessoas acabam desistindo, né? Eu conheço pessoas que agiram dessa maneira. E, modéstia à parte, com uma certa bagagem nos ombros, né? Experiência, conhecimento da palavra de Deus, mas abandona, porque é uma dura realidade. Eu sei que é uma dura realidade. Mas como aqui, houve também aqueles que ouviram e foram para Jerusalém, né? Então, veja bem, sempre vai existir, até outro ponto que eu quero comentar aqui, né? Eu acredito que muitas vezes Deus até permite essas coisas acontecerem porque, infelizmente, né, vai ser sempre assim. Sempre vai
existir aqueles que aceitarão as instruções de testemunho, né, que nós damos com relação ao Evangelho, e outros, infelizmente, rirão, zombarão de tudo aquilo que falarmos. Né? Então, infelizmente, é assim. Então fica aqui uma motivação, fica aqui um incentivo para que a gente olhe para essa narrativa, aprenda lições significativas, e uma delas é essa. Né? A vida cristã, nem todo mundo vai aceitar as orientações, as admoestações, as exortações que nós vamos dar. Alguns vão rir, vão zombar e vão ignorar. Mas preste atenção, que sempre existirão aqueles que farão diferente. Tá certo? Então tá aqui essa história linda, eu acho muito bonita essa história, e deve ter um ponto de reflexão em nossas mentes. Tá certo? De 10 tribos, apenas 2 sobraram. Mas mesmo assim, debaixo de um jugo de consequência, Deus amou muito e fez todo esse trabalho através desse líder especial, o rei Ezequias, para ir buscá-los e trazê-los para Jerusalém. E uma vez ali dá-lhes a orientação de que se eles se esforçassem, voltassem a Deus, se esforçassem à altura, Deus poderia fazer uma diferença enorme na mente, no coração daqueles que estavam mantendo-os exilados, longe de sua terra. Deus poderia reverter esse quadro. Então isso nos motiva de que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso esforço pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Tá ok? Valeu, muito obrigado, e logo logo a gente estuda mais sobre outros pontos, outros assuntos. Tá certo? Obrigado.